Nos diz a palavra de Deus, Êxodo capítulo 17, versículo 1. Depois, toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim, pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acamparam em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então, contendeu o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Então disse o Senhor a Moisés: passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez, diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Amém, amados? Os irmãos podem sentar-se. Quantos creem que o Senhor está no meio de nós? Levante a sua mão e glorifique a Deus. Amados, o Senhor está no meio de nós. O Deus do impossível, o Deus de milagres, o Deus Todo-Poderoso passeia nesse lugar. Amados, como a igreja, ela é a restauração do jardim do Éden. Como a igreja é a figura da terra que emana leite e mel. Na igreja, além de nós podermos contemplar o mover do Senhor, a palavra de Deus diz, no livro de Gênesis, que no final da tarde, na viração do dia, Deus passeava pelo jardim e falava com Adão. O Senhor passeia neste lugar para falar conosco. O Senhor passeia neste lugar. O Espírito do Senhor está sobre este lugar para nos fortalecer, restaurar a nossa alegria, poder para nos curar, para nos libertar, resgatar vidas, salvar vidas e nos fazer mais do que vencedores em todas as circunstâncias. Existem promessas de Deus para as nossas vidas. Nosso Deus é um Deus de promessas, mas o que torna o nosso Deus grandioso é que Ele não apenas faz as promessas, Ele é poderoso para cumprir todas elas. Quantos creem nessa porção? Amados, Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. É isso que nos traz a segurança de que nós podemos permanecer. Deus tem para nós tanto promessas de vida eterna, como promessas de vida abundante em Cristo Jesus. Mas a palavra de Deus diz, em Hebreus capítulo 6, versículo 12, diz assim: para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. E Deus começa a nos alertar de que existem condições para que nós possamos herdar, viver, desfrutar das promessas. É necessário que tenhamos fé e que saibamos aguardar o tempo do cumprimento das promessas. Amados, receber as promessas é maravilhoso. Quantos de nós aqui temos promessas trazidas por Deus? Levante a sua mão, você que tem promessas e que ainda não recebeu. Levante a sua mão, permaneça com a mão levantada. Não tenha pressa. A palavra de Deus diz que Ele não retarda as suas promessas. Nós é que as reputamos por tardia. Mas se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Creia nisso e glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Não haverá impedimento, não haverá obstáculo que possa trazer qualquer dificuldade a Deus de realizar aquilo que Ele estabeleceu na sua palavra. Ele mesmo diz que assim como desce a neve e a chuva dos céus, e para lá não torna, mas regam a terra e a fazem produzir, dando fruto ao agricultor, trazendo pão para o alimento, assim é a palavra que sai da boca dele.
ela não volta para Deus vazia, mas ela prospera naquilo para que foi enviada. Amados, hoje o Senhor nos envia uma palavra para que nós possamos ter a certeza de que todas as bênçãos prometidas por Ele, na sua palavra, nós podemos desfrutar de todas elas. Ministramos na semana passada, no domingo passado, sobre as bênçãos de Deuteronômio 28 e as condições para que elas sejam alcançadas. Amados, muitas vezes nós nos precipitamos e não temos paciência. Perdemos a esperança. Mas é necessário, nesse intervalo de tempo, entre a promessa liberada e a promessa cumprida, que Deus nos prove. Se Ele prometesse e nos desse rapidamente, nós não precisaríamos esperar. Às vezes não precisaríamos nem crer. Quantos pais aqui dizem para os filhos no início do ano: olha, se você passar de ano, eu vou te dar um presente. No meu tempo, amados, presente era uma bola. Meu tempo era uma bola. E no meu tempo, no tempo de alguns irmãos aqui, a bola era bola de capotão. Não sei quantos conhecem, quantos viveram esse tempo. Eu não vou pedir para levantar a mão, fica tranquilo. Mas a promessa era bola de capotão. Ou um Velotrol. Nossa, Velotrol é bom, hein? Velotrol. Aquela bicicletinha de 3 rodas, para você não capotar. Se ganhar um Velotrol, tinha um Jeep, mas tinha um Jeep de lata. Quantos aqui conheceram aquele Jeep de lata? Aquele Jeep de lata. Era um presente, difícil de esconder. Porque ele era muito grande. Ele tinha, né, o guidão, né, guidão ali preto. Normalmente ele era um Jeep amarelo, de lata. Coisa mais linda, mano. Você parecia que estava dirigindo uma carreta. Naquele tempo não chamava carreta, chamava jamanta. Aí o pai prometia assim, ó: você vai ganhar, se passar de ano, uma bola de capotão, um Velotrol. Você vai ganhar uma boneca de louça para as meninas, boneca de louça. As meninas ganhavam. Boneca de pano. As meninas ganhavam. Hoje, falar em boneca de pano, as meninas falam: não, eu não quero não. Boneca de pano, eu quero é Barbie, eu quero é... Outros dias eu vi um catálogo de bonecas aqui, agora estamos na semana, próximo da Semana das Crianças. Catálogo de boneca, tinha uma boneca lá que ela faz xixi, troca a fralda, né? Fralda, tem um nome da fralda especial lá, faz de tudo a boneca, custa quase meio salário mínimo, mas também faz de tudo a boneca, né? Imagina, no nosso tempo, as meninas nem pensavam nesse tipo de boneca. Agora, se o pai faz a promessa, se passar de ano, então você tem um ano para estudar. O mínimo que os pais esperam que os filhos façam é estudar. Então, se você passar, você vai receber o presente. Irmãos, e nós estudávamos. Estudava para poder receber o presente, para que o pai pudesse ter alegria em cumprir a promessa. Se não estudasse e repetisse de ano, o pai não podia dar o presente. Se desse, perdeu a autoridade. Às vezes o coração fica, né, assim, comovido, falando: estudou bastante, mas não passou, eu vou dar assim mesmo, já era. Próximo ano vai falar assim: olha, se você passar... Aí o filho fala assim: estou nem aí, porque ele vai dar de qualquer jeito. Com Deus não é assim. Deus diz que nós só vamos receber se o obedecermos. E essa espera, ela é tão importante que o livro de Apocalipse trata inclusive disso. Em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amados, para alcançar a maior de todas as promessas, que é a vida eterna, Deus diz que nós temos que caminhar a cada dia esperando, nos alegrando nessa promessa e mantendo essa esperança. A palavra de Deus diz assim: Cristo em nós, esperança da glória. Mas eu quero falar para você hoje, dando sequência àquilo que nós ministramos em Deuteronômio 28, no culto passado. Quero dizer para você que Deus tem planos de lhe abençoar em
todas as áreas da sua vida. Você crê nisso? Todas as áreas. Eu fiz um resumo das bênçãos de Deuteronômio 28. São 10 situações que Deus abençoa. A primeira diz assim: bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Então são bênçãos territoriais. Onde quer que você esteja, Deus vai lhe abençoar. Onde quer. O pastor Osmar dizia agora há pouco ainda sobre o tempo que ele trabalhava na lavoura. Amados, para que a semente seja multiplicada, ela tem que ser abençoada. Deus abençoa. Para que a sua vida seja abençoada, Deus abençoa, você precisa obedecer e continuar crendo e semeando e confiando e esperando, porque Deus vai cumprir. Segundo, bendito o fruto do teu ventre. Os filhos são herança do Senhor. E Deus quer nos dar filhos saudáveis, em primeiro lugar, filhos saudáveis. Amém? Filhos prósperos, filhos santos, para que possam permanecer na presença de Deus. Bendito o fruto da tua terra. Mas eu não tenho fazenda, eu não tenho sítio, não. A tua terra é a tua casa. Deus vai abençoar o teu lar. Ele vai abençoar o teu lar. O inimigo não tem poder para interferir naquilo que Deus estabeleceu para a sua vida, para o seu casamento, para a sua família. Quantos creem nessa porção? Glorifica a Deus. Não tem poder. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, abastança, provisão. Bendito serás ao entrares e ao saíres. O Salmo 121 diz que Deus guarda a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Mas o lugar onde nós pisamos com os nossos pés, ao adentrarmos, Deus abençoa. O lugar do qual saímos, Deus também abençoa. Estejamos entrando ou saindo, Deus nos abençoa no ir e no vir em todo o tempo. Sexta, bendito todo lugar em que pisares com o teu pé e puseres a tua mão. Sétima, bendita será toda a obra das tuas mãos, bênçãos no trabalho e nos negócios. Oitavo, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O que Deus quer para nós? Exaltação. Deus nos prova, Deus nos forja, Deus nos prepara para que possa nos honrar, para que possa nos exaltar. Ele não pode exaltar aquele em cujo coração há uma semente de vaidade. Porque a vaidade, ela faz com que o homem entre em competição direta com Deus. A vaidade nasceu em primeiro lugar no coração de Satanás. Assim como nasceu no ventre dele a própria mentira. Então Deus nos prova, nos reveste de humildade, mas também de poder, para que Ele possa nos colocar em lugares altos, para que Ele possa nos colocar por cabeça e não por cauda, para que estejamos em cima e não embaixo, para que todos quantos olharem para as nossas vidas possam glorificar a Deus, e todos quantos contemplarem aquilo que Deus fará na nossa prosperidade, honrando as nossas vidas em todas as áreas, possam dizer: foi a mão do Senhor que fez isto. Amém, amados? Nona, Deus dará livramento dos inimigos, dos invejosos e dos perseguidores. Você sente que alguém tem inveja de você? Você sente que quando você começa a prosperar, as pessoas começam a olhar diferente para você? Você sente que às vezes você é perseguido no trabalho? A palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa grande luta, ela é espiritual. As pessoas são apenas canais usados, diz a palavra de Deus, por principados e potestades para nos desestabilizar, para nos entristecer, para nos destruir. Mas a palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que se por um caminho eles vierem contra nós, por 7 caminhos fugirão de diante de nós. Sabe o que significa isso? Para preservar você, Deus despedaça todos aqueles que se levantarem contra ti. Sabe por quê? Porque maior é o que está contigo do que todo aquele que se levanta contra ti. Você precisa crer nessa porção, porque é a palavra de Deus. E finalmente, diz assim a palavra de Deus, eu queria que você fosse Deuteronômio capítulo 28. Eu quero ler esse versículo para que você possa tomar posse dessa bênção poderosa. Nós já louvamos hoje, amados.
sobre isso que eu vou ler agora aqui. 28:12. Vamos ler juntos, amados? Deuteronômio 28:12 diz assim a palavra de Deus: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Agora você vai colocar na primeira pessoa. Na primeira pessoa. Eu queria que os casais presentes pudessem também colocar na primeira pessoa, porque o casal é um. É uma só carne. Então que nós possamos ler a primeira pessoa dizendo assim: o Senhor me abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à minha terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das minhas mãos. E emprestarei a muitas gentes, porém não tomarei emprestado. Você pode glorificar a Deus? Amados, é promessa de Deus. Evidentemente, elas dependem da nossa obediência. São bênçãos que vão nos alcançar se formos obedientes. E eu quero perguntar: Deus está no meio de nós ou não? Sim, Deus está no meio de nós. Mas não importa quantos estejam tentando impedir a nossa vitória, não importa qual seja o levante. Quando Deus liberou a vitória para Daniel, e Deus diz de Daniel que ele é um homem muito amado. Gabriel falou assim para Daniel: Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia em que você se humilhou e buscou a face do Senhor, elevou aos céus a sua oração, colocou as causas nas mãos do Deus Altíssimo, a vitória foi liberada. Mas os príncipes do reino da Pérsia, os principados e potestades do reino da Pérsia me resistiram por 21 dias. Mas Daniel não desistiu, ele continuou orando, buscando a face do Senhor, porque ele tinha certeza que Deus ouviria as suas orações. Amados, as promessas de Deus, elas são liberadas sobre nós, elas trazem condicionantes, porque nós só as alcançaremos se obedecermos, se permanecermos firmados. Mas não existe uma única área das nossas vidas que Deus não possa abençoar. Eu vou dizer mais para você: Ele tem prazer em abençoar. Quando nós obedecemos, muito melhor é obedecer do que sacrificar. Deus libera as bênçãos. Ele tem prazer. E não custa nada a Ele. Faz parte da natureza de Deus abençoar. Mas existem alguns passos que nós temos que empreender para alcançar as promessas. Amados, esse texto, voltando a Êxodo capítulo 17, quando nós estamos lendo esse texto, o povo de Deus aqui já havia alcançado algumas vitórias. O povo de Deus esteve no Egito por 430 anos. Quase 4 séculos e meio. 430 anos. Viveu uma parte desses 430 anos debaixo de grande honra, porque José era vivo e Faraó, a quem José aconselhava, para quem José trabalhava, ainda estava vivo. Então, todo o povo de Deus, diz a palavra, que foram 70 vidas que saíram de Israel e foram para o Egito. Todos da família de José. Eles foram muitíssimo honrados. E começaram a prosperar na terra do Egito. Depois Faraó morre, José morre. E o povo do Egito diz assim: esse povo judeu, o povo de Israel é muito poderoso. Nós não podemos permitir que eles continuem prosperando, que eles continuem se multiplicando, porque eles vão tomar conta do Egito. Vamos escravizar esse povo. Eles ficaram debaixo de escravidão por quase 400 anos. Mas Deus havia prometido que um dia ia libertar o povo de toda a escravidão. E que ia levar o povo para a terra que mana leite e mel, para a terra que ele havia prometido. Mas isso é tão certo para quem crê em Deus.
O coração de quem crê não se abala. Os que confiam no Senhor, diz o Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. José disse assim: olha, nós estamos vindo para o Egito, eu vou morrer, mas Deus um dia vai nos tirar daqui, nos levar para a terra prometida. Eu quero que vocês levem os meus ossos para a terra de Canaã, para a terra da promessa, porque eu estou crendo, e com os olhos da fé eu já posso enxergar as promessas de Deus sendo cumpridas. Tanto, amados, que quando Deus operou o grande mover do Egito para libertar o povo dele, a primeira coisa que Moisés fez foi: tragam os ossos de José, nós vamos levá-lo para a terra da promessa, porque assim ele pediu, porque ele cria que Deus ia completar essa promessa. Não existe uma única palavra de Deus, uma única promessa que Deus liberou para a minha vida e para a sua vida que caia por terra. Nenhuma delas. Desde que perseveremos, desde que permaneçamos firmados, desde que não nos distanciemos do Senhor. Amados, esses passos para que alcancemos a promessa começa, primeiro passo, pela libertação, pelo sangue do Cordeiro. Eu creio que a maioria dos irmãos conhece a história, conhece a palavra. A grande libertação do povo de Deus ali do Egito, além de todas as maravilhas que Deus fez, além das pragas que Deus enviou, houve um dia que Deus estabeleceu e disse assim: hoje eu vou libertar o meu povo, porque eu vou matar todos os primogênitos do Egito, tanto de homens quanto de animais. Mas vocês vão celebrar para mim uma festa. Essa festa se chama Páscoa. Vocês vão separar, no dia 10 do mês de Abib, que será o primeiro mês do ano, vocês vão separar, cada família vai separar para si um cordeiro. E vai guardar esse cordeiro que seja branco, sem manchas, um cordeiro sadio. Vai guardar esse cordeiro e vai sacrificá-lo no 14º dia, dia 14 do mês de Abib, que para nós hoje é o dia 14 do mês de abril. E vocês vão sacrificar esse cordeiro, vocês vão separar o sangue, vão passar o sangue nos umbrais das portas e janelas, e vão comer o cordeiro, com ervas amargosas, para que vocês se lembrem do tempo de escravidão. E esse sangue que vai ser passado nos umbrais das portas e janelas, por dentro das portas e janelas, para que ninguém observasse, nem chamasse a atenção dos egípcios, esse sangue vai ser a garantia de que nesta casa não haverá morte. E diz a palavra de Deus que os israelitas obedeceram a sua palavra, passaram o sangue, e naquela noite todos os primogênitos dos egípcios, tanto de homens quanto de animais, morreram. Mas na casa dos israelitas não houve luto, porque a palavra de Deus foi liberada, e quando a palavra de Deus é liberada e nós obedecemos, não há morte em nossas vidas, não há morte em nossas casas, em nossas famílias, porque Deus é fiel. O sangue do Cordeiro trouxe libertação ao povo, assim como hoje nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro eterno. Não o sangue que foi passado nos umbrais das portas e janelas, mas o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, para remir os nossos pecados, para nos trazer salvação e vida eterna. Mas essa libertação, ela é essencial. Os israelitas foram libertos do jugo de Faraó, libertos do Egito. Nós fomos libertos do pecado. O pecado tinha poder sobre nós, pelo sangue de Jesus deixou de ter poder. Então o primeiro passo para que nós alcancemos as promessas é sermos libertos, resgatados, salvos pela obra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. O segundo passo, e nessa sequência e cronologia, aconteceu no Egito, é a travessia do Mar Vermelho. Amados, depois da libertação, depois de sermos alcançados por Cristo, de termos a cobertura do sangue de Jesus sobre as nossas vidas, nós precisamos, assim como os judeus fizeram, atravessar o Mar Vermelho. Para eles foi a libertação, a separação definitiva do Egito, porque Faraó e todo o seu exército perseguiu o povo de Deus.
mas todos eles sucumbiram no próprio mar por onde passou o povo de Deus. Mas para nós hoje a figura da travessia do Mar Vermelho, amados, é a figura do batismo. Somos libertos, lavados pelo sangue quando cremos, e depois somos batizados para confirmar, dar um testemunho público de que a nossa vida pertence ao Rei da Glória, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A abertura do Mar Vermelho, a travessia do Mar Vermelho é para nós a figura do batismo. Passamos pelas águas. Só que tem uma característica. Quando nós passamos pelas águas, nós entramos para empreender uma travessia que é difícil de ser compreendida. Quando o povo de Deus atravessou o Mar Vermelho, caiu no deserto. E teria que atravessar o deserto para chegar até a terra prometida. Nós, em figura, após sermos batizados, começamos também essa travessia gloriosa, embora muitas vezes difícil. É necessário que tenhamos a travessia do deserto. A parte mais difícil da caminhada é a travessia do deserto. Quantos aqui conhecem o deserto? Levante a mão que conhece o deserto. Pode levantar a mão. Conhece. Quantos querem conhecer o deserto? Levante a mão que querem conhecer o deserto. Ninguém quer, né? Glória a Deus. Vamos, se nós não passarmos pelo deserto, não chegaremos na terra prometida. Mas a travessia do deserto é um tempo de grandes provas. É um tempo em que Deus forja em nós caráter cristão. Não tem como nós recusarmos o deserto. Mas é no deserto que Deus opera grandes sinais e maravilhas, e que, se nós estivermos atentos aos sinais, nós permaneceremos firmados, fiéis, e nos credenciaremos a atravessar o Jordão. Então, relembre comigo. Primeiro passo, libertação pelo sangue de Cristo. Segundo, travessia do Mar Vermelho, para nós o batismo. Terceiro, travessia do deserto. Amados, o deserto, ele faz parte do caminho, mas ele é apenas uma parte do caminho. Mas no controle absoluto dessa travessia está o Senhor nosso Deus. Afinal de contas, a palavra de Deus diz assim: o Senhor está no meio de nós ou não? Se Deus está no controle, descansa. Pode descansar, porque se Ele prometeu que as promessas vão alcançar a minha vida, a sua vida, elas vão nos alcançar. Mas é necessário o deserto, porque o deserto traz em nós, amados, e para nós, um revestimento de humildade. O deserto, ele quebra toda vaidade, toda presunção, toda soberba, todo orgulho. É necessário que nós entendamos que ele faz parte do processo. Ele é de fato um processo. Mas Deus sustenta o seu povo no deserto. O povo de Deus passa necessidade, mas não tem falta alguma, porque Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus, Ele socorre, mas Ele opera de tal forma que quando nós começamos a querer atravessar a linha que separa a necessidade da falta, Deus entra com a provisão. O salmista diz assim: eu fui moço e agora sou velho, todavia eu nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Amados, os nossos descendentes, que são chamados sementes benditas do Senhor, prosperarão. A palavra de Deus diz, amados, e nos assegura que os nossos filhos, os filhos daqueles que creem, daqueles que permanecem, serão mais abençoados, mais prósperos do que nós. E os filhos dos nossos filhos, nossos netos, mais prósperos do que eles. E assim sucessivamente, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós obedecemos a palavra, quando nós compreendemos esse processo, nós estamos semeando hoje para que os nossos filhos, nossos netos, bisnetos e assim sucessivamente possam colher sempre, perenemente, perpetuamente. As bênçãos, Deus diz: eu visitarei a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Mas abençoarei
até a 1000ª geração daqueles que conhecem o meu nome, daqueles que me servem. As promessas de Deus para as nossas vidas não cessam na nossa geração, elas permanecem para as gerações subsequentes, porque a palavra de Deus diz que Ele abençoa até a 1000ª geração, e o salmista diz assim: a tua verdade, que é a tua palavra, se estende de geração em geração. Eu queria que os pais pudessem agora olhar para os filhos, os que estão com os filhos aqui. Olha para os filhos agora. Sabe para quem você está olhando? Para uma semente bendita do Senhor, que há de possuir a terra, e será muito mais abençoado, mais próspero do que você, porque se ele permanecer, as bênçãos virão sobre ele, alcançarão o fruto do ventre, e você se alegrará, porque a palavra de Deus não volta vazia. Afinal de contas, Deus está ou não está no meio de nós? Amados, o Deus é tremendo e poderoso. Quarto passo, travessia do Jordão. Oh, glória a Deus, hein? Amados, vou dar uma notícia triste para a igreja. Todos os israelitas que saíram do Egito atravessaram o Mar Vermelho, mas nem todos atravessaram o Jordão. Só atravessa o Jordão, primeiro, aquele que crê, que tem fé, que não recua, que permanece firmado. Só atravessa o Jordão aquele que não murmura. É difícil, hein? É difícil. Bom, o que o crente gosta de murmurar é um negócio impressionante. Murmura, não precisa ser uma murmuração muito, você não precisa nem falar muito alto. Se você pensar e murmurar, você tem que pedir perdão para Deus. Não precisa repreender nada, nem tornar público, porque o inimigo não tomou conhecimento, não pode te acusar disso. Mas Deus sabe que se no seu pensamento falar assim, não dá não. Deus prometeu, mas está demorando demais. Cadê as promessas? Cadê o mover das mãos poderosas? Cadê o Deus que abre o mar? Cadê o Deus que faz caminhar sobre as águas? Cadê o Deus da provisão? Amados, todos aqueles que murmuram, que transgridem, que contendem com o Senhor, não atravessam o Jordão. A maior parte do povo de Deus que atravessou o Mar Vermelho pereceu no deserto. Só os que creram puderam participar da quinta etapa e mais gloriosa de todas, que é a conquista da terra. Mas conquistar a terra prometida, Deus já liberou as promessas. Deus é poderoso para cumprir todas elas, mas nós precisamos conquistar, crer, permanecer, perseverar. Deus, quando estabelece o tempo, Ele nos dá condições para que possamos permanecer caminhando, prosseguindo. Paulo diz assim: eu me esqueço agora das coisas que para trás ficam, e eu prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo. Nós seguimos as pisaduras dele. Nós não louvamos, é Jesus que vai à frente apenas para a abertura do culto, é porque Ele precisa ir à nossa frente. Se nós estivermos seguindo as suas pisaduras, nós não erraremos o caminho, nós não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda, e nós nos credenciaremos para alcançar as promessas. Eu queria que nós todos pudéssemos atravessar o Jordão. Eu queria que nós todos pudéssemos desfrutar das bênçãos que Deus tem para as nossas vidas, que nós pudéssemos entender o quanto Deus nos aguarda da além do Jordão. Porque as grandes bênçãos e vitórias estão da além do Jordão. O deserto é só um tempo de prova, de forja do caráter. É o tempo que você vai viver crendo que, ainda que você não tenha nada no estoque, no dia seguinte, Deus vai mandar o maná. Irmãos, isso é fé. Deus vai prover. Deus vai prover. Nós precisamos caminhar crendo que Ele vai mover os céus e a terra para nos abençoar. Mas Ele quer que nós atravessemos o Jordão. Ele quer que nós sepultemos no Jordão todas as pedras que temos carregado até hoje, que trazem um peso tão grande, mas que não podem entrar na terra da promessa. Falta de perdão, murmuração, incredulidade, saudade do Egito, pecados. Nós precisamos permanecer firmados para dar esse último passo, para receber
das mãos do Senhor as promessas que Ele tem para nós. Amém, amados? Nós precisamos crer que não haverá impedimento. Eu queria que você pudesse saber, a travessia é difícil, mas Deus está no controle. Deus está no controle de tudo. Ele não promete que será fácil, nem promete que vai nos levar pelo caminho mais curto. Queria que você acompanhasse no capítulo 13 de Êxodo, voltando um pouquinho só. Diz assim a palavra de Deus, versículo 17, Êxodo 13, 17. E aconteceu que, quando o faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Irmãos, Deus conhece o nosso coração. Por isso que Ele não pode cumprir as promessas tão rapidamente. Sabe por quê? Eu não sei se você conhece, mas eu conheço muitos amados irmãos que serviram ao Senhor e que receberam promessas e hoje não servem mais ao Senhor. Não servem mais, receberam as promessas e abandonaram. Saíram da presença de Deus. Mas o grande perigo da prosperidade, o grande perigo das promessas é quando nós não estamos preparados para viver essa porção, porque aí achamos que foi o nosso braço, a nossa força, a nossa capacidade, os nossos talentos que nos fizeram conquistar as promessas. Por isso Deus tem que nos levar pelo caminho mais longo. Está escrito na palavra. Porque Ele conhece o nosso coração. Existem tempos de grandes batalhas, grandes lutas, mas a promessa será cumprida e a vitória chegará. Creia nisso. Eu tenho ouvido alguns testemunhos de vidas que passaram um longo tempo esperando o cumprimento de promessas, esperando libertação, esperando vitória. Algumas já testemunharam. Foi um tempo difícil, porque dá a impressão que você está malhando em ferro frio. Estou falando de vida conjugal, vida familiar, libertação do marido, libertação da mulher, libertação de filhos, quebra de julgos, quebra de todo domínio do inimigo, libertação da mente. Irmãos, estou falando de conquistas espirituais, conquistas conjugais, conquistas familiares, conquistas que estão muito além em importância do que meras conquistas materiais. Porque existem situações, amados, que nós daríamos tudo o que temos para ver um filho liberto. Ouvi esses dias de um amado amigo que perdeu a filha. Uma situação difícil porque ela cometeu suicídio. Uma jovem de 30 anos de idade que tinha tudo. Tudo que uma jovem de 30 anos gostaria de ter, ou imaginaria ter. Entrou em depressão, foi assolada, cometeu suicídio. E ele me disse, eu preferia não ter nada, morar no lugar mais simples, se eu pudesse ter a minha filha comigo. Amados, tem coisas que o dinheiro não compra, tem situações que não adianta você ter, você precisa ser, compreender e permanecer. Nós temos que entender, amados, que nesse processo, para que nós alcancemos a maturidade espiritual, Deus haverá de agir. Ele não vai nos poupar. Ele diz sua palavra, assim como um pai não poupa o seu filho a que ama, se os pais pouparem os filhos, deixar o filho fazer o que quiser, cresce mimado. Cresceu mimado, acabou. Irmãos, filho mimado dá um trabalho. Filho mimado dá um trabalho porque ele não consegue assumir a posição. A idade chega, mas ele continua querendo ter a cobertura do pai, da mãe. Começa a choramingar porque sabe que o pai e a mãe vão socorrer. Não aceita o não. Nós precisamos forjar em nossos filhos, da mesma forma como Deus forja em nós o caráter cristão. Nossos filhos precisam permanecer firmados e saber que, ainda que os amemos muito, nós precisamos corrigi-los, para que eles possam ser homens e mulheres forjados, maduros, preparados para conquistar. O Deus que fez a promessa, eu queria que você pudesse crer nisso agora.
Ele não vai nos conduzir pelo caminho mais curto, mas Ele vai abrir o mar vermelho. Ele vai tornar águas amargas em águas doces. Vai dar a provisão sobrenatural e fará brotar a água da rocha. Sabe o que significa isso? Não existe qualquer situação que impeça Deus de continuar a te abençoar e a cumprir na tua vida o que Ele prometeu. Esse texto que nós lemos diz a palavra, amados, que o povo já tinha vivido maravilhas no Egito, tinha atravessado o Mar Vermelho, tinha encontrado um lugar de águas amargas, está em Êxodo capítulo 15, encontrou um lugar de águas amargas. Deus deu uma direção para Moisés, as águas se tornaram doces, potáveis, puderam ser saciadas, saciou a sede do povo. O povo anda mais um pouquinho e reclama que está com sede e pensa em apedrejar Moisés. Começou a contender com Moisés. Amados, quando nós nos levantamos contra lideranças, lideranças estabelecidas por Deus, nós nos levantamos contra o próprio Deus. Às vezes nós não entendemos isso. Um dia Deus disse para Moisés: Moisés, não é a ti que estão rejeitando, é a mim, porque fui eu que te coloquei nesse lugar. Então o povo começa a contender e Moisés fala: Senhor, eles querem me apedrejar, o que eu faço? Deus falou: Moisés, fica tranquilo, eu vou mostrar para esse povo que eu sou o Deus da provisão. Eu queria que você hoje refletisse nesse exato texto. Existe algo mais sobrenatural do que você ter uma rocha no caminho e você com sede, achando que vai sucumbir, e Deus dizendo para você assim: pode tocar nessa rocha, porque dela vai sair água. Amado, sabe o que significa essa rocha? Essa rocha é a palavra de Deus. Essa rocha é o Senhor Jesus Cristo. Pode tocar, porque dele vai sair poder, dele vai sair virtude, dele vem a vitória, da palavra de Deus vem a sua vitória. Amados, quando Jesus estava crucificado, traspassaram o seu lado, sua costela. Diz a palavra de Deus que dali verteu água. Moisés esteve diante do Senhor, falou: Senhor, o que eu faço? Deus falou assim: vai, chama os anciãos, os mais maduros, porque os jovens existem fácil, mas chama os mais maduros e vem com eles, porque não é apenas a rocha que está ali. Deus diz assim, disse para ele, versículo 6, Êxodo 17, 6: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha e delas sairão águas, e o povo beberá. Deus vai fazer brotar água da rocha. Eu não sei se você tem hoje uma situação que aos seus olhos é impossível de ser transformada. Se você tem uma situação que aos seus olhos não tem mais solução, o Senhor hoje determinou que fosse trazida ao povo essa palavra: eu vou fazer milagres, sinais e maravilhas, porque vai brotar água da rocha. E chegou o tempo das promessas se transformarem em milagres. Quantos creem nessa porção? Glorifique a Deus. Equipe de louvor sobre o altar. Chegou o tempo em que as promessas se tornarão milagres. Amados, nós já louvamos hoje, mas eu quero que esse louvor agora coroe essa ministração, e você possa compreender que não haverá impedimento, porque você serve ao Deus do impossível. Deus vai fazer brotar água da rocha, Deus vai te dar o sustento, Deus vai te dar a provisão. Nada vai impedir a sua vitória, porque Deus está no meio de nós, ou não? O Senhor está operando no nosso meio. Coloque-se em pé na presença do Senhor e creia.